Olá, pessoal. Eu sou o professor Paulo Quintairos e vou falar um pouco agora sobre o que nós vamos aprender nos cursos aí de cinemática e dinâmica. Os vídeos dos meus cursos estão todos disponíveis no canal do YouTube. Dê um like, assine para que você receba outras notificações do canal. Neste semestre, nós vamos aprender mecânica clássica, partindo da cinemática da partícula e chegando até corpo rígido. O que é cada uma dessas coisas? E para que a gente vai estudar isso? Bom, quando eu divido a mecânica em cinemática e dinâmica, é uma divisão bastante comum. Na cinemática, nós estudamos o movimento dos corpos sem ter nenhuma preocupação com as causas desses movimentos. Ou seja, eu apenas trabalho uma descrição de um movimento, como ele ocorre, em que instante um objeto ocupa uma determinada posição de tempo, qual a velocidade do movimento, se ele tem ou não tem aceleração, mas em nenhum momento há uma indagação de por que esse movimento ocorre. Passada essa descrição, nós vamos para a dinâmica propriamente dita, onde aí sim, usando as leis de Newton, vai ser feita uma investigação das causas dos movimentos ou por que um movimento não ocorre, como acontece na estática. Na sequência, a gente vai analisar os mesmos tipos de movimentos de partículas sob o ponto de vista do trabalho e da energia. Vamos considerar os sistemas como conservativos ou não conservativos, ou ainda dissipativos, e vamos ver como as mesmas conclusões que foram obtidas lá no estudo da cinemática e da dinâmica podem ser obtidas usando-se o conceito de energia e de trabalho. Esses três tópicos vão ser apresentados considerando-se partículas, ou seja, objetos cujas dimensões são desprezíveis e, portanto, objetos que não podem girar em torno do próprio eixo. Depois, nós vamos ver como estes conhecimentos podem ser aplicados no movimento de corpos rígidos. Um corpo rígido é um corpo extenso, ou seja, um corpo que tem dimensão não desprezível, mas que não sofre deformações ao longo do movimento, por isso chamado corpo rígido. A diferença que vai aparecer em todos os tópicos é que, além do movimento de translação desse corpo rígido, agora nós teremos também o movimento de rotação do corpo em torno de um eixo, passando por ele mesmo. Então, na cinemática da partícula, que capítulos, que tópicos serão estudados? Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, o caso mais comum de MRUV, que é o movimento de queda livre. Na sequência, nós vamos passar para o movimento em duas dimensões, que é o movimento de projéteis. Depois, na dinâmica, nós vamos estudar as leis de Newton. Depois, nos dedicar a sistemas estáticos. Na sequência, sistemas com aceleração. E depois, vamos introduzir as forças de atrito estático e dinâmico nos sistemas em estudo. Passado isso, lá na parte de energia mecânica, nós vamos começar com a definição de trabalho, de energia cinética, a relação entre trabalho e energia cinética, depois definição de energia potencial, relação entre trabalho, energia cinética e energia potencial, chegando então ao conceito de energia mecânica, e aí sim faremos o tratamento nos casos em que a energia mecânica é conservada e não conservada. Na sequência, vai ser feito um estudo sobre o que é um corpo rígido, o centro de gravidade desse corpo rígido, o torque de uma força, que é a tendência que uma força tem a fazer com que o corpo gire, e como um corpo rígido fica em um estado estático e como funciona a dinâmica de um corpo rígido, incluindo aí a definição e o cálculo básico dos momentos de inércia dos corpos rígidos. É isso que será visto ao longo do semestre. Você pode encontrar mais materiais na conta do YouTube ou então pelo Facebook.